Para nos orientar, nós vamos começar do começo. O suprimento arterial do ombro e do braço se origina no peito com a artéria subclávia. Você vai perceber que nós removemos as veias e os nervos da nossa ilustração, para que você consiga ver as artérias mais claramente. Se diminuirmos o zoom e olharmos mais de longe, poderemos ver que a subclávia direita se origina do tronco braquiocefálico e que a subclávia esquerda se origina diretamente do arco aórtico. Ok, então vamos voltar para a nossa imagem anterior. Após a sua origem, a artéria subclávia viaja lateralmente, passando entre os músculos escalenos anterior e médio. Ao longo de seu curso, a artéria subclávia dá origem a vários ramos, mas hoje nós vamos focar apenas nos ramos que suprem o ombro e o braço. O tronco tireocervical se origina da artéria subclávia e nós estamos mencionando ele aqui porque ele dá origem à artéria supraescapular. A artéria supraescapular supre o supraespinal e o infraespinal, que são músculos do manguito rotador. Quando a artéria subclávia cruza a borda lateral da primeira costela, ela se torna a artéria axilar. Então, a artéria axilar é a continuação da artéria subclávia. Ao longo do seu curso, esta artéria dá origem a vários ramos, incluindo a artéria torácica superior, a artéria toracoacromial, a artéria torácica lateral, a artéria subescapular, a artéria circunflexa anterior do úmero e a artéria circunflexa posterior do úmero. Para se lembrar dos ramos da artéria axilar, tente usar o mnemônico Salve os leões e proteja o Simba. A primeira letra de cada palavra do mnemônico corresponde à primeira letra de um ramo da artéria axilar. A artéria torácica superior não supre o braço nem o ombro, então nós vamos pular ela e falar sobre a artéria toracoacromial. Esta artéria possui 3 ramos, um ramo clavicular, um ramo acromial e o mais relevante para nós hoje, um ramo deltoide. O ramo deltoide supre o músculo deltoide, que define o contorno arredondado do seu ombro. A seguir, nós temos a artéria torácica lateral. Esta artéria é um ramo da artéria axilar e supre o subescapular, que é um músculo do manguito rotador, juntamente com o peitoral maior, o peitoral menor e o serrátil anterior. Depois, podemos ver a artéria subescapular, destacada em verde. Mais uma vez, esta artéria se origina da artéria axilar e dá origem a 2 ramos. O primeiro é a artéria toracodorsal, que você pode ver aqui. E se nós mudarmos para uma vista posterior, nós podemos ver o outro ramo, que é a artéria circunflexa da escápula. Esta artéria supre os músculos subescapular, supraespinal e infraespinal. Outro ramo da artéria axilar que nós podemos ver aqui, na perspectiva anterior, é a artéria circunflexa anterior do úmero. Esta artéria supre a cabeça do úmero, a articulação do ombro e os músculos redondo maior, redondo menor e deltoide. E por último, nós vemos a artéria circunflexa posterior do úmero. Esta artéria se anastomosa com a artéria circunflexa anterior do úmero. Ela supre a articulação do ombro, o redondo maior, o redondo menor, o deltoide e o tríceps braquial, que é o principal músculo do compartimento posterior do braço. Quando a artéria axilar cruza a borda inferior do redondo maior, ela se torna a artéria braquial. Então, a artéria braquial é a continuação da artéria axilar e supre os músculos do braço. À medida que esta artéria viaja ao longo do braço, ela dá origem a vários ramos, incluindo a artéria braquial profunda, a artéria nutrícia do úmero, a artéria colateral ulnar superior, a artéria colateral ulnar inferior e vários ramos musculares menores. O primeiro ramo da artéria braquial que nós vamos ver é a artéria braquial profunda, que também é conhecida como artéria profunda do braço e dá origem a vários ramos, incluindo o ramo deltoide, a artéria colateral radial e a artéria colateral média. O ramo deltoide viaja superiormente no braço e se anastomosa com a artéria circunflexa posterior do úmero. Esta artéria supre o músculo deltoide. A artéria colateral radial viaja inferiormente no braço para se anastomosar com as artérias que formam a rede arterial da articulação do cotovelo e supre o braquial,
que é um músculo do compartimento anterior do braço. Nós também temos a artéria colateral média. Esta artéria também cursa inferiormente no braço para se anastomosar com as artérias que formam a rede arterial da articulação do cotovelo. Ok, então nós vimos os ramos da artéria braquial profunda. Vamos ver as outras artérias que se originam da artéria braquial. Aqui nós podemos ver a artéria nutrícia do úmero, que, como você deve ter adivinhado, supre o úmero. A artéria braquial também origina a artéria colateral ulnar superior e a artéria colateral ulnar inferior. A artéria colateral ulnar superior contribui com a rede arterial da articulação do cotovelo. Esta artéria supre o tríceps braquial, enquanto a artéria colateral ulnar inferior supre os músculos do compartimento anterior do braço. Nesta imagem, nós podemos ver estes músculos, que incluem o coracobraquial, o bíceps braquial e o braquial. Esta artéria também contribui com a rede arterial da articulação do cotovelo. Quando a artéria braquial alcança a fossa cubital, ela se divide em dois ramos terminais, a artéria radial e a artéria ulnar. Estas artérias viajam pelo antebraço e se anastomosam na mão para formarem os arcos palmares, superficial e profundo. Antes de deixarem a região da articulação do cotovelo, ambas dão origem a ramos recorrentes, que ascendem proximalmente no braço. Estes ramos são a artéria recorrente radial, que se anastomosa com a artéria colateral radial, o ramo anterior da artéria recorrente ulnar, que se anastomosa com a artéria colateral ulnar inferior, e o ramo posterior da artéria recorrente ulnar, que se anastomosa com a artéria colateral ulnar superior. Antes de seguirmos e falarmos sobre as veias do ombro e do braço, vamos resumir o que aprendemos sobre as artérias do ombro e do braço. Bem, o suprimento arterial começa no peito, com a artéria subclávia. A subclávia direita se origina do tronco braquiocefálico e a subclávia esquerda se origina diretamente do arco aórtico. Quando a artéria subclávia cruza a borda lateral da primeira costela, ela se torna a artéria axilar, que dá origem a vários ramos. Eventualmente, a artéria axilar passa na borda inferior do redondo maior e se torna a artéria braquial. A artéria braquial desce pelo braço, dando vários ramos até chegar à fossa cubital. Aqui, ela se divide em dois ramos terminais, a artéria radial e a artéria ulnar. Se você achou este breve vídeo de anatomia ou fisiologia útil, você irá gostar ainda mais das nossas videoaulas. Clique no botão e você irá entender o que eu quero dizer. Nós temos centenas de vídeos disponíveis para nossos membros Premium, sem falar nos testes divertidos, artigos completos e nosso Atlas, que irão consolidar seus conhecimentos. Clique no botão no meio da tela para assistir o vídeo completo e dominar a anatomia e a fisiologia.